Bom, como eu estava falando, né? Você falou o resumo do texto, você falou um pouco sobre a sua opinião, você falou que gostou do filme, gostou das atrizes, enfim. Mas aí você vai. Isso aí é uma resenha. Você está fazendo a resenha do filme, uma resenha crítica com relação ao que você assistiu, passando para o seu colega. O que é resenha? É uma síntese ou comentário, pode ser puramente informativa, quando apenas expõe o conteúdo do texto. É crítica, quando se manifesta sobre o valor e o alcance do texto analisado. É crítica informativa, quando expõe o conteúdo e tece comentários sobre o texto analisado. Diferente do resumo, a resenha pode e deve ter a opinião do leitor. A resenha ela pode ser apenas informativa, eu vou apenas falar sobre o filme que eu assisti, mas eu também quero dar a minha opinião sobre ele. Então, eu vou fazer uma resenha crítico-informativa. Eu vou fazer primeiro a informativa, falar sobre o que aquele filme passa, o que aquele filme diz, e no final eu vou fazer uma crítica àquele filme. Eu vou falar se eu gostei, se eu não gostei, se eu concordo, se eu não concordo com o que foi passado. Aí sim é uma resenha crítico-informativa, certo? Como é a estrutura da resenha? Bem semelhante à estrutura do resumo. Uma das coisas que vai ser bem diferente é que no resumo, como eu falei lá no início, você pode escrever o resumo em apenas um parágrafo, sem a formatação do parágrafo no início do texto. Já na resenha, não. A resenha é uma mais livre. Você pode colocar ela justificada em um único parágrafo também. Primeiro cabeçalho, que é a referência à publicação resenhada. Você vai colocar do mesmo jeito que você colocou lá no resumo. Você vai colocar de onde você está lendo aquele texto, de onde você viu aquele filme, enfim. A informação sobre o autor. Essa informação sobre o autor ela é dispensável se o autor for muito conhecido. Mas geralmente é bom colocar dentro da referência bibliográfica o nome do autor. Exposição sintética do conteúdo. Deve ser objetiva e conter os pontos principais e mais significativos. Deve passar ao leitor uma visão precisa do conteúdo do texto de acordo com a temática, o tema, o problema, a tese, a argumentação, enfim. Quando você for fazer a resenha, ele, como eu falei, ele pode ser informativo, como pode ser crítico informativo. E aí, as informações do texto, elas precisam ser objetivas, ter os principais pontos, os pontos mais importantes daquele texto, os mais significativos, e deve passar uma visão mais precisa do conteúdo do texto. E aí, no final, você vai dar a sua opinião, se você concorda ou não, se você gostou ou não, enfim. Comentário crítico. Avaliação que o resenhista faz do texto pode assinalar tanto os aspectos positivos quanto os negativos do mesmo, a contribuição para a cultura, sua qualidade científica, literária ou filosófica, sua originalidade, etc. Negativamente, pode-se explicar as falhas, as incoerências e as limitações do texto. Na resenha crítico-informativa, você vai informar e você vai resenhar, você vai dar uma crítica sobre aquele texto que você leu. E aí você pode tanto mostrar os aspectos positivos como os aspectos negativos daquele texto, certo? O resenhista pode expor suas próprias ideias, defendendo seus pontos de vista, coincidente ou não com aqueles do autor resenhado. Como eu disse, lá na crítica, primeiro você vai fazer um resumo do texto, depois você vai fazer a crítica com relação àquele texto que você leu. E aí, nessa crítica, você vai dizer se você concorda ou não com as ideias originais do autor e vai mostrar os pontos positivos e os pontos negativos daquele texto. Lembrando que o resumo é a análise textual, mais suas próprias palavras, sem dar a sua opinião. E a resenha é o resumo, mais a análise interpretativa, mais a síntese pessoal, que aí é opcional. Você vai dizer se concorda ou não com aquele texto. Então, agora que vocês viram as duas diferenças, né? O resumo e a resenha, a diferença entre eles, tem um questionário para vocês responderem, ele vai ficar aberto para vocês responderem. E lembrando que todas as nossas aulas que eu estou gravando para vocês, que vocês estão estudando em casa, elas serão repostas quando nós voltarmos, certo? Para as aulas presenciais.
Até lá, eu espero que vocês gostem das aulas, que vocês leiam bem, que vocês consigam fazer o resumo. Lembrando que o resumo é para entregar próxima quarta-feira, dia 22. Enviar para o meu e-mail. Você já tem algumas dicas sobre o resumo, sobre resenha. Lembrando que vocês vão fazer um resumo indicativo. Vocês vão falar sobre o que vocês entenderam do texto com suas próprias palavras, sem mostrar o seu juízo de valor, certo? Mostrando os pontos principais do texto que eu enviei para vocês, que vocês irão ler, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para o meu e-mail, que serão respondidas, ok? Obrigada e boa noite.